Amém. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 11. O texto de Lucas, paralelo ao texto de Mateus, do Sermão da Montanha, a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 13. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa-nos aqui, fala ao nosso entendimento, fala aos nossos corações e desperta-nos para um verdadeiro e genuíno avivamento. Queremos viver a plenitude do Teu Espírito. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Disse o Senhor Jesus a uma igreja iniciando, a uma igreja dando os primeiros passos, depois de comissioná-los naquilo que nós conhecemos como a grande comissão de irem, de pregarem o Evangelho a toda criatura, em toda parte. No entanto, Jesus disse: esperai. Esperai. Esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Nós precisamos do revestimento de poder que vem do alto. Eu até mesmo diria que esta é a maior necessidade de nossos dias, da igreja. Qual é esta maior necessidade? De sermos revestidos de poder, do poder que vem do alto. Por quê? Porque Jesus, tendo dito algo tão importante como vão, e indo pelo caminho, preguem a toda criatura, preguem a todas as nações, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho dito. Eis que eu estou convosco todos os dias. Mas esperai, porque há algo que é a condição sine qua non,
que sejais revestidos de poder. Mas sejais revestidos de poder do alto. Diz a palavra, todo dom perfeito, toda dádiva perfeita, vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação de luz alguma. Nós precisamos deste revestimento de poder e de autoridade. A respeito deste texto, especialmente o que se encontra em Lucas 11, 13, Charles Finney, o apóstolo dos avivamentos, um presbiteriano, que depois de uma gigantesca experiência sobrenatural, passou a correr sobre toda uma nação e nações o fogo do avivamento, tendo surgido, a partir do seu ministério, a igreja que hoje a conhecemos como a igreja congregacional. Praticamente o pai da igreja congregacional é Charles Finney, que foi pastor da igreja presbiteriana de Nova York e que trouxe não apenas um momento de avivamento, mas que o Espírito de Deus, através desse homem, trouxe avivamentos contínuos, constantes, ao ponto de ser conhecido como os 9 anos de fogo. Sabe o que são os 9 anos de fogo? É que durante 9 anos houve uma série de avivamentos, um sobre o outro. E um deles, o chamado avivamento nas casas de oração, onde as pessoas se reuniam em casas para orar. Só através desse trabalho, há uma estatística que nos diz que mais de 1 milhão de almas se converteram em um ano. Oração é o segredo. Oração sempre foi o segredo. O Senhor deixou todas as coisas para que pudéssemos resolvê-las por meio da oração. Charles Finney disse, li na Bíblia, que Deus está mais pronto a nos dar do seu Espírito do que os pais estão dispostos a dar boas coisas aos seus filhos. Deixe-me dizer uma coisa, Deus quer nos dar do Espírito Santo. Diz, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, não vos dará do Espírito Santo. Não há como Deus não dar do Espírito Santo. O grande pregador A.W. Tozer dizia que estava plenamente convencido de que todo cristão que verdadeiramente desejar, buscar, este receberá de Deus um genuíno avivamento. Por quê? Porque isso é promessa de Deus. Porque isso é promessa bíblica. Eu volto a dizer que a maior necessidade das igrejas em nossos dias, a maior necessidade minha e tua, é revestimento de poder do alto. Nós precisamos buscar devotadamente
o derramamento do Espírito Santo. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Assim o profeta Jeremias, lá no capítulo 29, no versículo 13, nos disse: buscar-me-eis, assim diz o Senhor, e me achareis. Quando? Quando? Podemos buscar e achar ao Senhor sem sombra de dúvida. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Deve haver em nós um desejo insaciável de buscar ao Senhor, para que nos apliquemos de todo o nosso coração a essa busca. Amai ao Senhor. E como a Bíblia diz que devemos amar ao Senhor, um dos aspectos pelos quais devemos amar ao Senhor é amar ao Senhor de todo o nosso coração. Devemos buscá-lo, devemos amá-lo de todo o nosso coração, sem muita oração, sem muita devoção, sem muitas lágrimas. Não há avivamento. Nós temos que ter fome, nós temos que ter sede do Senhor. E precisamos voltar a ter o quê? Pregações de avivamento, ministros de avivamento. Todo ministro de Deus deveria ser um ministro de avivamento. Toda mensagem, seja ela qual for, deveria ser uma mensagem de avivamento, porque nós estamos, através da mensagem de salvação, avivando, através da mensagem de santificação, avivando. Todo é para levar vida. Jesus mesmo disse: eu vim para que vós tenhais vida, e a tenhais em abundância. Infelizmente, muitos tornaram essa vida em abundância apenas em abundância de vida. E nós não podemos pensar que Jesus Cristo morreu na cruz para que eu tenha um carro último modelo, o melhor possível, para que eu viva numa mansão. A mansão que eu e você, cada um de nós viveremos, é uma mansão celestial. Eu não sou contra você ter um bom carro. Faço votos que tenha. Eu não sou contra você ter uma boa casa. Faço votos que tenha e que seja própria. Mas Cristo não morreu naquela cruz para que fôssemos ricos. Cristo morreu naquela cruz para que fôssemos salvos, para sermos filhos, para sermos santos, irrepreensíveis. Nós devemos buscar, e devemos buscar todas as coisas, e resolver todas as coisas, e vencer todos os desafios, por meio do quê? Por meio da oração, entendendo que Deus responde é a fé. Peça, a Bíblia diz, em nada duvidando. Ou em outro texto diz, peça, mas peça, porém, com fé, em nada duvidando. Nós devemos orar e orar com fé, e acima de tudo nos apropriar daquilo que em Efésios capítulo 5,
creio que no versículo 18, se não estou enganado, nos diz o quê? Que nós devemos nos encher do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é uma obrigação minha e tua, de sermos o quê? De sermos cheios do Espírito Santo, de querer sempre mais e mais de Deus. Há algo que nós devemos ter, que entre aspas eu chamo de uma santa insatisfação. Nunca satisfeito com o quanto de Deus temos, com quão cheio do Espírito Santo temos. Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, esse homem extraordinário, disse: estou satisfeito com a insatisfação. Que palavra estranha. Eu estou feliz com a minha insatisfação, que nunca cessa, até que seja satisfeita e satisfeita novamente. Nós temos que querer mais. E tendo mais de Deus, querer mais novamente. Nós devemos buscar mais e mais e mais e mais e muito mais do Senhor. Temos que entender que a igreja é algo sobrenatural. Sim, a igreja é constituída por homens, por pessoas, mas isso não é uma obra natural, senão os homens a fariam. Mas Jesus Cristo disse: sobre essa pedra, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Quem constrói, quem edifica a sua igreja é o Senhor. E a obra do Senhor é uma obra sobrenatural. A igreja ou será sobrenatural, ou ela será, pasme, superficial. Não há meio termo. Ou nós teremos uma igreja sobrenatural, ou nós teremos uma igreja superficial. Saiba do seguinte: não são as estratégias humanas, os métodos humanos que vão fazer a diferença. Eu não estou dizendo que inteligência não é importante. Eu não estou dizendo que planejamento não é importante. Eu não estou dizendo que organização não é importante. Eu não estou dizendo que estudo não é importante. Eu não estou dizendo que metodologias não são importantes. Eu estou dizendo que o mover sobrenatural de Deus é que faz toda a diferença. Nós precisamos de um agir sobrenatural. A igreja, ou mesmo a vida cristã, só pode ser vivida de uma maneira, de uma forma. Que maneira, que forma é esta? É a maneira, é a forma de Deus. Saiba do seguinte: o plano de Deus para a tua vida, para a minha vida, o plano de Deus para este humilde ministério, o plano de Deus
para o ministério A, B, C, para a igreja A, B, C, é perfeito. Por quê? Porque é de Deus. Porque a vontade de Deus é perfeita. E eu tenho dito que se você quiser mudar o projeto de Deus, o máximo que você conseguirá, porque entenda bem, você não tem como melhorar o que é perfeito. Você concorda comigo? Você não tem como melhorar o que é perfeito. Quando você tenta melhorar o que é perfeito, você tenta mudar o que é perfeito. Quando você muda o que é perfeito, o que você consegue? Apenas imperfeição. É tudo que nós... Deus havia dado ao homem algo perfeito, um mundo perfeito, um jardim perfeito, uma vida perfeita, mas o homem quis mudar. E no que ele quis mudar, comendo do fruto que não deveria comer, ele tornou a sua vida perfeita numa vida imperfeita. Então, a melhor coisa que nós temos que fazer é nos sujeitarmos à vontade de Deus. E muitas vezes, nós estamos vivendo uma realidade em que eu me lembro de um famoso sermão de Leonard Ravenhill, que é: não havia lugar para ele. Ele percorre o Novo Testamento desde aquela afirmação: não havia lugares para eles. Não havia lugar para eles, não havia lugar para Jesus, para Maria, para José. Não havia lugar para eles na estalagem. Eles tiveram que procurar, que inventar um lugar. Por quê? Porque estava tudo ocupado. Deixe-me dizer uma coisa a você. Sabe por que, às vezes, nós não estamos sendo cheios do Espírito Santo? É porque não há lugar para o Espírito Santo. Nós continuamos com o mesmo problema. A igreja de Laodiceia, Jesus diz: eis que eu estou à porta, eu estou do lado de fora e eu bato. Mas a igreja estava tão cheia de coisas. Ela estava cheia dos seus afazeres, cheia das suas riquezas, da sua autoconfiança. Tu dizes que és rico, que és feliz, tu és triste, pobre, nua. É o que a Bíblia diz. Na visão de Deus, aquela igreja, por que era assim? Porque Cristo não estava dentro. E eu volto então a perguntar: por que Cristo não estava dentro? Porque não havia lugar para Ele do lado de dentro. Será que não há lugar para o Senhor em nossas vidas? Será que nós temos dado este lugar para o nosso Deus?
Às vezes, os que não nos permite são os cuidados. A Bíblia diz: os cuidados dessa vida sufocam a palavra de Deus. É interessante que você tem que entender que Jesus Cristo estava no templo, que Jesus Cristo estava ministrando no templo, e que em um momento Jesus se levantou e foi embora. Ele disse: vós não voltareis a me ver até que aprendais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus não fica num lugar aonde ele não for verdadeiramente honrado. Às vezes não estamos dando lugar ao Senhor. E quando não damos lugar ao Senhor, damos lugar a outras coisas. Quando não, damos lugar ao diabo. Meus irmãos, David Wilkerson disse: vivemos tempos tristes em que é necessário evangelizar os evangélicos. Sabe de uma coisa? Eu vou dizer algo aqui que talvez você não goste de ouvir. Mas possivelmente, se começarmos a apertar pelo poder da autoridade do nome de Jesus Cristo dentro de nossas igrejas e ordenar o que não é do Senhor, que saia de uma vez por todas, levaremos um susto. Levaremos um susto. Porque se não há lugar para o Senhor, sobra lugar para o adversário. E a Bíblia diz o quê? Não deis lugar ao diabo. E possivelmente, veja, eu creio que quem de fato é salvo, é salvo. Deixe-me deixar isso bem claro. Mas eu creio que também há aqueles que estão quase que brincando de salvação. E se apertarmos pelo poder e pela autoridade, sabe, uma das coisas que me chama mais a atenção, não foram os espíritos imundos que se manifestaram na rua, não foi o gadareno que se manifestou. O que me impressiona é que a Bíblia diz que nas sinagogas se manifestava. Dentro da sinagoga se manifestava. E isso me chama a atenção, porque o que é uma sinagoga? Uma sinagoga, ela tem dois objetivos: ser uma casa de oração e uma casa de estudo das Escrituras. E como é que se manifestava demônios em pessoas que eram da sinagoga? Porque dentro da sinagoga, que eu saiba, só estariam os frequentadores da sinagoga. Não pense que os demônios só estão do lado de fora. É necessário repreender, e repreender sem medo, os demônios que estão do lado de dentro. Falo sabendo que serei passível de crítica, mas
Não era para se aceitar situações que estão sendo aceitas dentro da igreja de Cristo. Quando eu era criança, era inaceitável, melhor dizendo, uma outra palavra, inimaginável, que um ministro de Deus se divorciasse de sua esposa. Aqueles que talvez tenham tempo de igreja como eu, sabem que isso é verdade. Que nós olhávamos os homens de Deus com uma visão, sejam batistas, presbiterianos, metodistas, assembleianos, pentecostais, congregacionais e outras denominações, todos olhávamos os homens de Deus como quê? Como homens de Deus. Mais do que homens. Eram homens de Deus. E havia um comportamento que se esperava desses homens de Deus. Nós, no final do culto, vamos estar levantando um clamor aqui. O Murilo estará orando pelas um pedido aqui, a Cristina, esposa do Biratã, foram membros de nossa igreja, agora à tarde caiu na rua, de cara no chão, está no pró-cardíaco, com uma suspeita de síncope, uma suspeita de infarto, e está fazendo cateterismo. O Paulo da Esmeralda pede oração. Vamos dar uma paradazinha na mensagem e vamos orar, porque isso é urgente. Senhor nosso Deus, nós colocamos a Cristina no teu altar. Nós te pedimos que tu operes, ó Senhor, na vida dela, que tu fales ao coração dela, que o Senhor a levante, ó Senhor, dessa situação, ó Deus, que ela ali, não sabemos o que foi, tudo são suspeitas, mas, ó Deus Todo-Poderoso, opera na vida dela e na sua casa, no nome de Jesus Cristo. Mas nós vamos estar clamando por toda a arte. Por quê? Porque, de fato, a arte se mundanizou. Há um espírito, e isso tem afetado a própria igreja. A própria igreja. E nós temos que o quê? Entender. O Dr. Martin Lloyd Jones dizia o seguinte: a fé se recusa a entrar em pânico. Nós não vamos entrar em pânico. Nós vamos crer que maior é o Senhor do que todas estas coisas. E que Deus operará e realizará maravilhas. Você está abrindo lugar para o Senhor Jesus. Quando Charles Finney teve a experiência do enchimento do Espírito Santo, ele conta, e lemos isso na biografia de Charles Finney, e se você nunca leu, eu te recomendo a ler. Leia bons livros, de preferência os melhores. Charles Finney dizia: eu sentia como que sobre mim viessem ondas de amor líquido. Eu achei essa definição tão linda. Eu não sei se você achou, mas eu achei linda. Eu falei, é isso mesmo. Invadindo todo o meu ser. Era tão poderoso esse mover de Deus, que ele sentia-se como se não suportasse, como se fosse morrer, mas em momento nenhum teve medo da morte.
E ele dizia: meus lábios gemiam e falava palavras incompreensíveis. Realmente falava em línguas. Meus irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ter um coração tão transbordante do poder de Deus que isso venha aos nossos lábios. Nós temos que ir para o nosso lugar secreto. Nós temos que ir para o aposento de oração. E nós temos que gemer no aposento de oração para que quando chegarmos ao púlpito, manifestemos as palavras de poder e autoridade que foram geradas lá atrás no aposento de oração. É o que nós temos que viver. Deixe-me contar até mesmo uns fatos interessantíssimos que aconteceram com Charles Finney. Ele visitava uma fábrica. O levaram ali para conhecer a fábrica. Esse homem cheio do Espírito Santo não foi lá para pregar, foi lá para visitar. Mas quando você visita um lugar e você está cheio da presença de Deus, a presença de Deus que está em você visita esse lugar. Então Charles Finney olhou todo aquele maquinário, muitos deles que precisavam mais de um homem para poder controlar o maquinário, manejar o maquinário. E em determinada máquina, ele, em vez de olhar a máquina, olhou o maquinista, o homem que cuidava da máquina. E o olhar de Finney se tornou, naquele momento, o olhar de Cristo para aquele homem. Porque ele era uma pessoa cheia da presença de Deus. Aquele homem caiu de joelhos, aquele homem começou a chorar, e o companheiro de trabalho que estava com ele virou-se e começou a chorar também. Finney olhou ao redor, e o olhar de Finney penetrava como setas, como flechas, no coração daquelas pessoas. Meu irmão, eu sonho com isso. E toda a fábrica começou, com convicção de pecados, a clamar a Deus por salvação. A tal ponto, que o dono da fábrica mandou que desligassem todas as máquinas. E disse: cuidemos das almas daqueles homens. E a fábrica inteira se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Isso é avivamento. Você concorda comigo? É esse avivamento que eu quero ver. Em Nova York, e não estou falando qualquer cidade, estou falando Nova York, houve uma diminuição durante o avivamento de Finney de 85% dos crimes. 2/3 dos problemas de criminalidade, dos problemas sociais, diminuíram. Isso é avivamento. Tem solução para a nossa cidade. E deixa-me dizer uma coisa, você pensa: mas isso
Foi um período de anos. E nesse período de anos de avivamento, a população da cidade cresceu 3 vezes. E mesmo assim diminuiu a criminalidade e os problemas sociais. Avivamento. Finney foi levado a pregar pela primeira vez no exterior. Não me lembro agora de cabeça qual o país. Mas ele estava num município, numa aldeia. Eram poucas as pessoas que estavam no culto. E ele pregou. E a salvação começou a se manifestar desde da igreja para as ruas. Foi tal o mover que perguntaram se ele não pregaria de novo. E então ele pregou de manhã, pregou de tarde, pregou à noite, e logo, logo havia uma movimentação de toda aquela aldeia, ou todo aquele município, que foi tão impressionante, que numa cidade ou município, uma aldeia próxima, perguntaram se Finney não poderia pregar lá. Nunca havia antes, naquela cidade que o convidara, acontecido uma reunião religiosa sequer. Finney viu a sua disponibilidade e disse: bem, eu poderei ir. Então, às 5 horas da tarde, tendo feito o que tinha que fazer, saiu e foi para a outra, chamemos de aldeia, a outra região, a outra pequena cidade. Estava muito sol, muito calor, e ele foi a pé para pregar. Olha, nós temos que voltar a ter esses pregadores, pelo amor de Deus. Nós temos que voltar a ter essa gente que está disposta a pagar qualquer preço para pregar a verdadeira palavra do Senhor. Ele disse: eu fiquei tão cansado, tão exausto, que quase passei mal. Mas chegando lá, vi o local cheio. Eu estava aflito, diz Finney, porque não sabia o que lhes falar, quando o Espírito de Deus disse: fala sobre uma cidade condenada à destruição. Você nunca esteve na cidade. E então ele falou de Sodoma, de Gomorra e de um único justo que havia chamado Ló. Só havia um justo chamado Ló. E ele, que fora àquela cidade, que não sabia nem o nome da cidade, que não conhecia a história da cidade, começou a descrever a história da destruição de Sodoma. E quando ele olha na face das pessoas, ele vê um olhar de ódio. Ele disse: o que está acontecendo, Deus? Eu só estou contando uma história bíblica. Imediatamente Finney
Finney dizia, é através da oração que você soprará todas as nuvens de perseguição. Finney então se põe a orar, e o ambiente começa a mudar. As suas palavras entravam como espada dentro daquelas pessoas, e havia um quebrantamento. Você sabe qual era o nome da cidade? Sodoma. Finney não sabia o nome da cidade. O nome da cidade era Sodoma. E ele dizia, Sodoma está condenada à destruição. E você sabe que naquela cidade só havia um homem que mantinha a igreja aberta, e porque ele era justo, eles chamavam esse homem de o justo Ló. Finney não sabia nada disto, mas Deus sabia. E foi então que Finney disse o que Jesus disse: se os milagres que aconteceram em ti fossem feitos em Sodoma e Gomorra, há muito essas cidades já haveriam se convertido. E ele diz, há salvação para Sodoma. E toda a cidade se converteu. Meus irmãos, nós estamos para experimentar um grande avivamento. Multidões vão se converter, famílias inteiras vão se entregar, pessoas totalmente delinquentes serão santificadas, serão transformadas, prostitutas virarão mulheres santas, adúlteras serão fiéis, porque o que Deus está trazendo em nossos dias é verdadeiro avivamento. E eu quero viver esse avivamento. E avivamento se manifesta na conversão de vidas no mundo, na santificação de vidas na igreja. Nós precisamos viver este avivamento. Será que há lugar para Jesus? Será que há lugar para o Senhor? Dr. Martin Lloyd Jones disse, se não estamos experimentando o avivamento, é que já aprendemos a viver sem ele. Nós não podemos viver sem avivamento, como eu não posso viver sem respirar. Nós precisamos buscar, nós precisamos voltar a orar, nós temos que acordar dizendo, Deus aviva-nos. Nós temos que andar pelas ruas dizendo, Deus aviva-nos. Quando D.L. Moody, o grande evangelista, que surgiu como uma fênix do grande incêndio de Chicago, segurando a sua Bíblia em suas mãos, sentado numa calçada, numa das esquinas que foi queimada pelo incêndio, ele disse, Deus, dá-me do teu Espírito. E se levantou um dos mais impressionantes evangelistas de todos os tempos, ao ponto de jornais seculares, quando ele morreu, escreverem, morre D.L. Moody, o homem de Deus, que quando andava, um pé
ia à frente dizendo aleluia, e o outro vinha atrás falando glória a Deus. Nós precisamos, eu preciso ser quem Deus quer que eu seja, e você precisa ser quem Deus quer que você seja, e nós só podemos ser através de um verdadeiro avivamento. Nós precisamos nos entregar ao Senhor. Nós vamos orar. E eu vou convidar já o Murilo que esteja aqui à frente, porque Murilo estará fazendo uma oração por todo esse meio artista. A nossa cidade, o Rio de Janeiro, é um centro artístico do mundo. E nós temos que clamar que as ondas do Espírito Santo, essas ondas que Finney disse, de amor líquido, venham sobre nós. Então, antes de eu orar, eu vou pedir que eles estejam orando agora no nome de Jesus Cristo. Amém. Só queria explicar, o Dia Mundial do Artista agora é dia 24, mas existe uma rede que chama Rede Global de Artistas Cristãos, que chama REGAR. Eles instituíram o Dia Mundial de Oração pelo Artista, que foi ontem, dia 21. E a Daniela, minha amiga, que mora em São José, que já esteve aqui, dando um workshop de dança, ela trabalha junto com esses artistas nesse movimento, e todo ano existe um dia de oração. Os artistas cristãos se reúnem e fazem atos proféticos, se juntam um dia de louvor e adoração, orando pelos artistas, pelas artes em geral, né? Então, assim, a gente quer estar orando junto. Ela pediu para a gente clamar, porque o Rio de Janeiro é um ponto importante das artes no mundo, né? A gente tem o Carnaval, que é uma festa de arte, né? Mundialmente conhecido. E nós estávamos conversando com um pastor que é artista também, ele falou que Nova York e Rio de Janeiro são os pontos principais das artes no mundo. Eu nem sabia disso, mas ele falou, né? Enfim. Mas o importante é que nós estejamos orando pelos artistas cristãos, mas também que o Senhor alcance os artistas no mundo. A gente quer que a arte seja redimida. A gente tem o artista dos artistas, que é o nosso Deus, o Criador, o Deus criativo, o Deus de toda a arte. Que o Senhor nos abençoe, que tenhamos as artes redimidas na nossa nação e em toda a terra. Então, nós vamos orar agora, que vocês estejam conosco, unidos na oração, para que o Senhor alcance a todos os artistas. Amém? E só para ratificar, assim, por acaso, eu tive o maior evento de música do mundo no Rio de Janeiro, é o Rock in Rio. E o maior evento de pessoas envolvidas também é o Carnaval. Mas a gente sabe que isso está na mão, estava na mão. A gente declara já em nome de Jesus na Babilônia. E que representa o mundo, né? E o Senhor trouxe ao meu coração agora, assim, quando eu estava no Morumbi, no Descende, em 81, eu era um jovem, eu fui com meus primos num show de rock. Eu não conhecia o Senhor Jesus. E agora, foi 2020, que foi o Descende, e o Senhor falou claramente ao meu coração. Claramente, quando eu vi aquela multidão adorando ao Senhor, eu falei assim, glória a Deus. E eu creio, sabe, irmãos, assim como o pastor Luiz pregou agora sobre Charles Finney, que ele chegou no lugar e impactou. A palavra de Deus diz lá em Romanos 5, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, por um lugar, por um homem entrou o pecado, e por um homem saiu, que é Jesus Cristo. E eu creio numa restituição das artes, da adoração do céu. E assim, verdadeiramente, eu também estive no Rock in Rio 85. E eu estava assim, clamando, falei, Senhor,
que muito maior do que o Rock in Rio seja um movimento de adoração ao Senhor no Rio de Janeiro, que vai impactar todas as nações, que vai enviar missionários para todo mundo. Existe uma palavra sobre a adoração do céu no Rio de Janeiro. E nós declaramos isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso vai ser sobre o Rio de Janeiro. Pai, primeiramente nós reconhecemos, pedimos perdão por todo tipo de prostituição dentro das artes, seja na tua igreja, seja na nossa nação, Pai. Pedimos, perdoe-nos, Pai. Pedimos perdão, Senhor Jesus, porque eu tenho uma festa tão grande de idolatria, de coisas ligadas ao sexo, que é o carnaval. Pedimos perdão por isso, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós colocamos diante de Ti, principalmente a adoração, a arte dentro da igreja, Pai. Que seja uma adoração genuína, que o Teu Santo Espírito possa conduzir essa arte, principalmente na Tua igreja e por todo o Brasil, Pai. Clamamos em nome de Jesus e por todo o mundo. Mas, Pai, tem misericórdia, que o Senhor possa restituir a adoração, as artes, Senhor Jesus, sobre a igreja de Cristo e sobre a nossa nação, Pai. Clamamos em nome de Jesus e seja exaltado o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 O que nós podemos fazer? O dia em que aquela pessoa abriu um espaço tão humilde, tão pequeno, numa manjedoura, e não tinha ideia que ele abriu espaço para Deus nascer como homem. Houve celebração nos céus, os anjos celebraram. A Bíblia diz: não desprezes o pequeno começo, pois ainda que o seu começo seja humilde, o seu final será glorioso. Os maiores avivamentos que aconteceram na terra aconteceram como desde os primeiros, ou o primeiro em si. Eram apenas 120 pessoas. Apenas 120 pessoas. No avivamento do país de Gales, uma capela metodista, chamada Moriá. Mal havia 30 pessoas. Na rua Azusa, era uma igreja pobre. Praticamente um casebre, que no sótão, onde as pessoas, para se reunir, sentavam em cima de tábuas que, por sua vez, estavam em cima de caixotes. E os mais altos tinham que inclinar a sua cabeça. Nesse ambiente, iniciou-se um gigantesco avivamento. Estamos hoje aqui, e o que precisamos fazer? Abrir espaço. Mas, Senhor, tudo que eu tenho é essa coisa humilde, uma manjedoura.
Sabe, Deus não está procurando o primeiro nem o melhor lugar. Deus está procurando um lugar. Deus não está procurando o melhor de todos os homens. Ele diz: busquei eu um homem para que se colocasse na brecha. Eu não sou o melhor dos homens, não sou o mais capaz, nem o mais preparado. Nós não somos a melhor igreja, não somos a mais capaz, nem a mais preparada. Pode ter certeza que há muita gente melhor do que a gente. Mas nós podemos dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. É o convite que eu faço a você nesses minutos finais do nosso culto. Que você diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Erga a sua voz. Erga o seu coração. Se você desejar, erga suas mãos em rendição, em entrega. Se você quiser se colocar de joelhos ou quiser ficar de pé, ou mesmo sentado, mas que Deus ouça de mim, ouça de você: eis-me aqui. Eu abro espaço para o Senhor. Eu abro espaço para o meu Deus. Eu abro espaço para o Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Perdoe-me, ó Senhor, tantas coisas, tantas pessoas, tantos cuidados, tanta coisa ocupando lugar. Eu saio agora, Senhor, abrindo lugar em minha vida para encher-me do Teu Espírito. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, de todo o meu coração. Eis-me aqui. Oh, eu quero ser cheio. Sim, eu quero transbordar. Sim, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Derrama. Derrama, 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 Senhor. Eis-me aqui, Jesus.